Uma descoberta inovadora da Universidade de Toronto adicionou uma nova e fascinante camada à nossa compreensão da física quântica: a observação do tempo negativo. E não, isso não é apenas um experimento mental ou uma construção teórica. É um fenômeno que foi observado em um ambiente quântico controlado. As implicações desse achado são profundas, desafiando nossa compreensão clássica sobre o tempo e a causalidade. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes dessa descoberta extraordinária, a ciência por trás dela e por que ela pode redefinir os fundamentos da mecânica quântica. Também vamos compará-la com outros fenômenos quânticos intrigantes e discutir o intenso debate científico que ela gerou. A descoberta veio de um experimento liderado por Daniela Angulo e Ephraim Steinberg, na Universidade de Toronto. O objetivo era estudar como os fótons interagem com os átomos, especialmente quanto tempo os átomos permanecem em um estado excitado após absorverem luz. Usando um sistema de lasers cuidadosamente calibrado ao longo de 2 anos, a equipe fez os fótons atravessarem uma nuvem de átomos. Alguns fótons foram absorvidos, fazendo com que os átomos atingissem um estado excitado antes de voltarem ao estado normal e reemitirem os fótons. No entanto, quando os pesquisadores mediram quanto tempo os átomos permaneceram nesse estado excitado, encontraram algo surpreendente: tempo negativo. Para entender isso melhor, imagine carros entrando em um túnel ao meio-dia, mas os primeiros carros emergem às 11h29. Isso parece impossível, certo? Mas é exatamente o que os pesquisadores observaram com os fótons. Eles pareciam sair da interação antes mesmo de terem entrado, revelando um comportamento temporal que desafia as leis da física clássica. À primeira vista, o conceito de tempo negativo pode parecer absurdo ou contraditório. No entanto, em sistemas quânticos, as partículas, como os fótons, não seguem as rígidas regras de causa e efeito que vemos no mundo macroscópico. Em vez disso, elas se comportam de maneira probabilística. No mundo quântico, as partículas existem em um estado de possibilidades até serem medidas. O tempo negativo observado nesse experimento reflete essa natureza probabilística, onde os eventos não seguem uma linha temporal direta, mas ocorrem dentro de um espectro de possibilidade, algumas das quais aparecem como durações negativas. Os pesquisadores tomaram precauções extremas para eliminar possíveis erros experimentais. Durante 2 anos, eles refinaram seus métodos de medição e confirmaram que o efeito de tempo negativo era real, e não uma simples anomalia nos instrumentos. Essa descoberta marca a primeira vez que o tempo negativo foi medido experimentalmente, e não apenas teorizado. Isso abre caminho para novas formas de entender as interações quânticas e a própria natureza do tempo. É importante deixar claro que essa descoberta não sugere viagem no tempo ou contradiz a teoria da relatividade de Einstein. Em vez disso, ela revela o comportamento peculiar das partículas no mundo quântico, onde os eventos podem parecer acontecer fora de uma sequência temporal convencional. O tempo negativo desafia os limites tradicionais entre passado, presente e futuro em sistemas quânticos. Ele sugere que a causalidade, como a entendemos, pode não se aplicar da mesma forma no nível quântico. Para entender o significado dessa descoberta, podemos compará-la com outros fenômenos quânticos. O experimento do apagador quântico de escolha retardada, por exemplo, mostrou que decisões tomadas no presente podem influenciar os estados passados das partículas. Da mesma forma, o efeito de tunelamento quântico permite que partículas atravessem barreiras instantaneamente, desafiando as expectativas clássicas sobre espaço e tempo. Outro fenômeno semelhante é o das velocidades de grupo superluminais, onde ondas de luz parecem sair de um meio antes de entrar nele. Embora isso não viole a causalidade, revela como as funções de onda e os deslocamentos de fase podem produzir resultados aparentemente paradoxais.
O tempo negativo se encaixa nesse contexto, reforçando a ideia de que as partículas quânticas seguem regras próprias. Essa descoberta desafia os cientistas a reconsiderar como os sistemas quânticos interagem com o tempo. Ela pode até ajudar a fechar a lacuna entre a mecânica quântica e a física clássica, um desafio que há muito tempo intriga a comunidade científica. Nem todos os físicos concordam com o termo tempo negativo. A física alemã Sabine Hossenfelder sugeriu que o efeito poderia ser mais bem explicado como um deslocamento de fase nos fótons, e não como uma reversão real do tempo. Ela alerta que o uso do termo tempo negativo pode levar a mal-entendidos sobre a verdadeira natureza do fenômeno. No entanto, Angulo e Steinberg defendem o uso desse termo, argumentando que o comportamento observado reflete uma inversão real na sequência temporal esperada das interações dos fótons. Independentemente da terminologia, o descobrimento revela importantes lacunas na nossa compreensão das interações luz-matéria, abrindo novas questões sobre o fluxo do tempo em sistemas quânticos. Além das implicações teóricas, esse avanço pode ter aplicações tecnológicas. A computação quântica, por exemplo, depende da capacidade dos sistemas quânticos de existirem em múltiplos estados simultaneamente. Compreender melhor as interações temporais pode melhorar a precisão dos algoritmos quânticos e aumentar a eficiência computacional. Os relógios atômicos, que dependem das transições quânticas dentro dos átomos, também podem se beneficiar dessa nova compreensão. Uma medição mais precisa do tempo poderia aperfeiçoar sistemas de GPS, telecomunicações e redes financeiras que dependem de sincronização temporal precisa. A criptografia quântica, que usa as propriedades quânticas para criar canais de comunicação seguros, também pode evoluir a partir de uma compreensão mais profunda do comportamento dos fótons e do tempo. A história nos mostra que muitos descobrimentos quânticos aparentemente abstratos levaram a avanços práticos, desde os transistores até os lasers e os supercondutores. Embora as aplicações imediatas do tempo negativo ainda não estejam claras, seu impacto a longo prazo pode ser revolucionário. Essa descoberta nos lembra que o universo funciona de maneiras que muitas vezes desafiam nossa intuição. A mecânica quântica continua a desafiar nossa compreensão da realidade, e o tempo negativo é um exemplo claro de quanto ainda temos para aprender. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo reino quântico. Se você achou essa exploração interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre os mistérios do universo. Fique curioso e nos vemos na próxima.